O filme do Deadpool e Wolverine é o sonho que todo fã da Marvel queria ver na tela dos cinemas, onde vemos muita cena de ação com um leve toque de humor. E com isso, eu resolvi assistir esse filme em câmera lenta, na velocidade mínima possível. E então eu encontrei alguns detalhes incríveis, curiosidades e erros que eu tenho certeza que você não viu antes, e que serão apresentados para vocês em ordem cronológica. Então se tu curte essa grande obra-prima da Marvel, já deixa seu like e também a sua inscrição. E agora sim, vamos nessa! Número 1. Na cena inicial do filme, vemos que o Deadpool está desenterrando o Logan, pois ele achava que ele estaria vivo pelo seu alto fator de cura. E logo após desenterrar o Logan e comprovar que ele realmente estava morto, vemos que ele senta ao lado do seu esqueleto, e então ele diz: E aí, parceiro? Não tem nada que me traria de volta mais rápido que uma grande mala de dinheiro da Marvel. E essa fala e essa cena foram criadas baseadas em um vídeo feito pela equipe da Banana Dragon Production, junto com o canal Joblo em 2017. Onde recriaram uma cena pós-crédito para o filme do Deadpool 2, e nesta cena pós-crédito, vemos que o Deadpool vai até o túmulo do Logan com um detector de metais, e em seguida joga a cruz feita pela X-23 para longe, tal como vimos na cena inicial do filme, e depois ele puxa um desenho, onde vemos o Deadpool e Wolverine, e em seguida, o resultado é que isso daria muito dinheiro. E com toda certeza o Ryan Reynolds viu esse vídeo, e com isso fez a cena inicial do filme, sendo essa uma das melhores aberturas de filme da Marvel de todos os tempos. Número 2, ainda nessa cena, após o Wade ver que o Logan realmente está morto, vemos que ele acaba descontando a raiva no esqueleto do Logan, onde ele acaba xingando e falando alguns palavrões, e essa cena é uma referência à cena do filme Logan, onde após o Logan enterrar o professor Xavier ao lado da X-23, vemos que ele pega uma pá igual a que Deadpool usou nessa cena, e começa a xingar e a quebrar o carro para poder descontar a raiva e também a tristeza que ele estava sentindo naquele momento. Número 3, na cena a seguir, vemos que o Wade está sentado conversando com o esqueleto do Logan, onde é possível ver alguns tecidos e restos mortais dele, como a sua barba, algumas partes de pele e até a sua orelha. E isso não faz sentido, pois para que o corpo chegue nesse nível esquelético, toda a massa corporal já teria se decomposto. E isso acontece pelo alto fator de cura que o Logan possui, sendo o maior de todo o universo Marvel. E uma prova disso é vista no momento em que o Wade utiliza os tendões e artérias do Logan para poder prender as garras de adamantio dele, sendo esse um detalhe curioso e engraçado ao mesmo tempo. Número 4, ainda nessa cena, é possível ver que o Wade pressentiu a chegada dos agentes da TVA, mesmo antes deles chegarem lá, e isso se dá pelo poder da quebra da quarta parede que ele possui, ou melhor dizendo, 16 paredes, como ele mesmo diz nessa cena. Faz uma cocaína. Ela! Quebrei a quarta parede dentro da quebra da quarta parede. Isso dá 16 paredes. Número 5, na abertura do filme, vemos que o Wade está eliminando os agentes da TVA ao som da música Bye Bye Bye, da boy band NSYNC. E essa música foi colocada em referência ao filme dos X-Men 2, onde na cena em que o Logan, o Bob, a Vampira e o Pyro estão fugindo da Mansão X, quando o Pyro vai ligar o rádio, por um breve momento é possível ouvir o início dessa música. O que você tá fazendo? E essa banda foi referenciada também no clipe da música Ash da Celine Dion, para o filme do Deadpool 2, onde o Wade diz: So beat it, Spider-Man! God, I should have asked NSYNC. Número 6, ainda nessa cena, vemos que o Wade está usando os ossos da adamantio do Logan para poder eliminar os agentes da TVA. Porém, no trailer do filme, vemos que a Marvel trocou os ossos por pedaços de madeiras, sendo essa uma forma sutil de esconder esses detalhes incríveis e engraçados na cena inicial do filme. Número 7, quando o Wade e o Peter saem do trabalho, quando eles estão chegando na rua onde o Wade mora, nesse momento, vemos que o Peter diz: Somos seres humanos, desejamos ter propósito. Afinal, somos Deadpool. E essa fala do Peter é uma total referência à cena onde vemos o Peter vestido com o antigo uniforme do Wade, no arco final do filme, pois no fundo o Peter queria ser um super-herói de verdade, como vimos em Deadpool 2, e ainda nessa cena é possível ver a lavanderia onde o Wade conheceu a All-Seg em Deadpool 1, bem aqui. Oh, não. Cacete! É a porra do Peter! Número 8, na cena a seguir, quando o Wade está comemorando seu aniversário surpresa, nesse momento, vemos que ele e o Dopinda estão tomando refrigerante, e os copos que eles estão usando nesse momento são referências claras às cores do uniforme amarelo do Wolverine e o uniforme vermelho do Deadpool, sendo essa uma referência totalmente sutil, porém bastante curiosa ao mesmo tempo. Número 9, no momento em que o Wade vai soprar a vela do seu bolo, vemos que a Vanessa diz: Faz um pedido, vai. Deixa comigo, cara. Eu vou nessa. E o desejo que o Wade pediu nesse momento foi de ser alguém importante e alguém pelo qual a Vanessa sentisse orgulho, como ele mesmo diz nessa cena em que ele se encontra com o Rap. Senhor, a minha gata meio que cansou de mim. Se eu não, sei lá, der uma renovada e fizer alguma coisa com os meus dons, eu acho que não vai acabar nada bem pra mim e eu não vou poder culpar ela.
Número 10. Quando a gente da TVA chegam para capturar o Wade, nesse momento, vemos que esse agente diz: Eu não gosto de você. E o real motivo para esse agente dizer isso é que esse agente sabia que ele seria morto pelo Wade com a espada na boca, pois todos da TVA sabem o presente, passado e futuro, sendo esse um detalhe pequeno e incrível ao mesmo tempo. Número 11. Ainda nessa cena, quando o Wade é capturado, vemos que o agente da TVA puxa sua peruca e joga no chão. Então no momento que ele chega na TVA, vemos que os grampos que estavam prendendo a sua peruca ficam presos na sua cabeça, com pequenos restos de cabelo. E isso é uma referência à aparência do Wade nos quadrinhos, onde podemos ver que ele possui pequenos fios de cabelo na sua cabeça. E esse detalhe me faz amar a Marvel cada vez mais. Número 12. Quando o Paradox chama o Wade, Senhor Wilson, e depois ele diz: estamos observando você já tem tempo. E essa fala do Paradox faz referência à cena onde o agente Smith encontra com o Neo pela primeira vez em Matrix. Como pode ver, Sr. Anderson, nós o vigiamos há algum tempo. Número 13. No momento em que o Paradox começa a explicar para o Wade sobre o destino da sua linha temporal, quando ele mostra o rasgador temporal para ele, vemos que o Wade diz: Mas que porra de McGuffin é esse? E MacGuffin é um termo dado para um objeto ou evento ou pessoa que tem grande importância para os personagens de um filme ou série, tanto que geralmente todo o enredo da trama gira em torno disso, mesmo que o objeto em si não seja lá essas grandes coisas para a narrativa e o desenvolvimento da história. Número 15. Quando o Wade vai até o alfaiate da TVA para fazer o seu novo uniforme, no momento que ele abre as portas, se você olhar atentamente, verá que as luminárias atrás dele fazem referência ao Wade utilizando o uniforme com suas espadas, mostrando pequenos detalhes que ele usaria o uniforme novo mesmo antes de vermos ele usando ele. Número 16. Ainda nessa cena, quando o Wade sai do elevador, vemos que ele está de costas e depois ele vira. Porém essa cena seria totalmente diferente, pois no trailer vemos que ele sai de uma forma mais irônica, e por algum motivo essa cena foi cortada do filme. E no início dessa cena, vemos que o Wade sai da sala do interrogatório da TVA e depois já aparece no setor em que o Paradox trabalha. Porém no trailer, é possível ver por um breve segundo que o Paradox iria andar pela AVT com o Wade. Infelizmente, essa cena também foi cortada do filme. Número 17. Quando o alfaiate está vestindo o novo traje do Wade e começa a papar ele, essa cena faz referência ao filme do Batman Eternamente e ao filme do Batman e Robin, onde vemos que o Batman, o Robin e a Batgirl se vestem da mesma forma em que o Wade se vestiu nessa cena. E essa não é a primeira referência do Deadpool sobre a DC, onde em Deadpool 2 vemos que o Wade diz: Quem é você? Eu sou o Batman. E na cena final do filme, vemos que o Wade faz outra referência. A máscara é muito intimidadora, né? É igual a do Batman, só que ele consegue mexer o pescoço. Número 18. Quando o Paradox começa a mostrar as imagens que ele estava de olho no Wade para o Wade, nesse momento, vemos que o Wade aponta para as imagens e então o Paradox diz: Uma estação de metrô. É um entreposto da AVT, sim. E então, vemos que o Paradox faz uma cara desconfiada quando o Wade pergunta sobre a estação de metrô, pois esse é o local onde o Paradox está guardando o rasgador temporal longe dos olhos da AVT, como vemos na cena final do filme. E para esconder isso do Wade, o Paradox inventa essa mentira dizendo que aquele local é um posto da AVT. Porém, a cara de desconfiado que ele faz nesse momento é uma forma do filme mostrar através de pequenos detalhes que algo ali não estava certo. Número 19. Nesse momento, quando o Wade diz: E o que é aquilo ali? Ele tá chorando? Ah, não vamos nos antecipar. E isso acontece no futuro distante. Por que o Thor tá chorando rápido? Então vemos que o Paradox fala que aquilo acontece em um futuro distante, e com toda certeza será em Vingadores Guerras Secretas, e muitos estão dizendo que essa cena é uma referência em uma reaproveitação da cena em que o Thor segura o Loki em Thor o Mundo Sombrio. Porém isso não é totalmente verdade, pois nessa cena vemos que o Thor tem olhos de cores diferentes, provando assim que esse é o Thor atual, pois ele perdeu o olho no seu duelo com a sua irmã Hela em Thor Ragnarok, e então ele ganha esse olho do Rocket em Vingadores Guerra Infinita. E essa cena será mostrada com toda certeza em Vingadores Guerra Secreta, como uma homenagem a Thor Mundo Sombrio. E não se preocupe que o Deadpool não irá morrer nesse filme, pois essa cena será apenas uma referência cômica para esse filme. Número 20. Ainda nessa cena, quando o Wade diz: Eu sou o Jesus da Marvel. Então se você olhar atentamente, verá que ele falou da mesma forma e na mesma entonação em que o Homem de Ferro falou em Vingadores Ultimato. E eu sou o Homem de Ferro. E uma prova disso é vista bem aqui nesse telão, mostrando exatamente a cena do estalo do Tony na batalha final de Vingadores Ultimato. Número 21. Após o Wade vestir o seu uniforme novo, nesse momento, vemos que ele diz: E sim, a tua cueca tá ficando apertada. Aquele cara ali sabe do que eu tô falando. As roupas dele dizem que ele é todo pudico, mas os olhos dele dizem: quero te comer. E essa cena é uma referência direta à cena em que o Tony aparece no porta-aviões da SHIELD em Um dos Vingadores, onde ele diz: Ergam o mastro.
E sem as velas. Ele tá jogando Galaga. Achou que não notaríamos, mas notamos. Número 22. Nesse momento, vemos que o Paradox começa a rir do Wade, pois o Wade achava que ele seria o âncora do seu universo. E então, se você olhar atentamente, é possível notar que até a assistente do Paradox riu dessa cena, e com toda certeza esse riso não estava no roteiro, e que de fato esse leve sorriso que ela deu foi real. E esse riso foi causado pela irônica risada que o ator Ryan Reynolds deu nesse momento. E outro fato curioso é que o Wade se torna um âncora desse universo como vemos no final do filme, pois ele se sacrificou para salvar o universo 10005 e todos que ele amavam, da mesma forma que o Logan se sacrificou para salvar sua filha Laura do X-24 na cena final do filme Logan. Número 23. No momento que o Paradox leva o Wade para sua sala principal, nesse momento, vemos que ele apresenta ao Wade os heróis principais do universo Marvel. Porém, se você olhar com atenção, verá que o Paradox apresenta primeiro o Capitão América em 3 telas diferentes. Então o Wade diz: E a razão para o Paradox fazer isso é que ele sabe de tudo da vida do Wade Wilson, e ele sabe que o Capitão América é o herói favorito dele. E então ele mostra essas imagens para ele como uma forma de chantagem emocional para fazer com que o Wade se junte à linha 616 para que ele possa destruir a linha 10005 do Wade com um rasgador temporal. E uma prova de que o Paradox sabia disso é dita bem aqui nesse momento, onde ele diz: Isso é tudo que eu sempre quis. Eu sei. E outra prova é vista no vazio, onde no momento que o Deadpool escuta a voz de Chris Evans, ele automaticamente pensa que é o Capitão América que está lá, e então ele diz: Meu Deus, é ele? Quem? A resposta do Homem Branco a todas as decepções, ele é um dos principais. Número 24. No momento que o Wade dá uma cabeçada no Paradox e atravessa o portal para o seu universo, nesse momento, vemos que o Ralph está segurando uma caneca com o nome I Like Me, onde vemos que o Deadpool roubou ela e levou ela até o túmulo do Logan, como vimos no início do filme. E essa frase é uma referência à fala do Del Griffin, do filme Antes Só do Que Mal Acompanhado, lançado em 1987. I like me. Número 25. Quando o Deadpool está terminando de eliminar os restantes dos agentes da TVA próximo ao túmulo do Logan, nesse momento, vemos que o líder dos agentes da TVA diz: O Logan era um herói! E a única coisa que já prestou que veio do Canadá. Tira o nome do meu país da sua boca. E essa fala foi uma referência total à fala do Smith no Oscar, onde ele diz: Deixe o nome da minha mulher de fora da sua boca! E ainda nessa cena, vemos que o Wade limpa a espada da mesma forma que o Gavião Arqueiro Ronin limpa sua espada em Vingadores Ultimato. Número 26. Quando Deadpool se encontra com o Wolverine do Henry Cavill, nesse momento, vemos que o Wolverine tira suas garras da mesma forma que seu personagem de nome Augusto Walker faz nessa cena em Missão Impossível, Efeito Fallout. Número 27. Na cena que o Deadpool se encontra com o Wolverine no bar, se você olhar com atenção, poderá ver o símbolo da cerveja Heineken bem aqui. E essa é a primeira vez que uma marca de bebidas alcoólicas aparece em um filme da Marvel, e ao invés de ser o símbolo da Heineken, o ator queria colocar a sua marca chamada Aviation Gin no lugar. Porém, por conta de contratos, a Marvel decidiu colocar a Heineken, que é muito mais famosa mundialmente em relação à marca do ator. E por conta dessa publicidade, o ator Ryan Reynolds e Hugh Jackman chegaram a fazer até um comercial para a Heineken, vestido em seus personagens. Número 28. Quando Deadpool leva Wolverine para a TVA, no momento que ele atravessa o portal, vemos que ele diz: À esquerda, molequinho! E essa fala é uma referência ao Capitão América e ao Falcão, onde na cena que eles estão correndo no mal em Washington, no momento que o Steve passa pelo Sam, ele diz: Não fala! À esquerda! Colher! E essa fala foi também referenciada novamente em Vingadores Ultimato, onde no momento que o Sam atravessa o portal, ele diz: Capitão, é o Sam, tá me ouvindo? À esquerda. Número 29. Quando Deadpool percebe que o Paradox está planejando as coisas sem que a AVT soubesse, quando ele avisa o Paradox que ele vai até a diretoria da AVT para dizer tudo o que estava acontecendo, nesse momento, vemos que o Paradox o polda, e isso não faz o menor sentido, pois o Wade sabia que aquele era o bastão poldador, pois no seu combate contra os agentes da AVT, vemos que ele poda esse agente usando o seu próprio bastão, e ainda nesse momento, vemos que o Paradox não está segurando nenhum bastão, e sim que ele pegou o bastão desse agente que está do lado dele. E agora eu quero saber como é que o Deadpool não viu o Paradox pegando o bastão desse agente. E pior, como ele ficou parado esperando ser atingido pelo bastão. Enfim, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre isso, pois para mim, isso é um grande furo de roteiro e também de lógica nesse filme. Número 30. Quando Deadpool diz: Eu quero falar com quem manda aqui. Liga pra lá e diz pra ele, pra ela ou pra ela que o Cristo da Marvel não tá de brincadeira aqui não.
E essa fala não existe no filme original, isso é apenas uma adaptação e a inversão da equipe de dublagem brasileira, pois no idioma original, o Deadpool apenas diz: I want to talk to your boss. I want you to get him on the phone and you tell him, her, or them that Marvel H. Christ isn't playing. E him, her ou them significa apenas ele, ela ou eles. Então não houve nenhuma piada com a lacração e etc. E embora eu desejasse que isso fosse real, a verdade é que não é. Os dubladores apenas adaptaram essa fala. Número 31. Quando Deadpool e Wolverine chegam no vazio, no momento que o Deadpool pede ajuda para o Wolverine. Nesse momento, é possível uma edição de número 5 de Guerras Secretas, que contém o Dr. Destino em sua capa, premeditando assim a aparição do Dr. Destino no novo filme do Quarteto Fantástico, que será protagonizado pelo próprio Robert Downey Jr., como vimos na Comic Con desse ano, e que tem data de lançamento para 2025. E ainda nessa cena, é possível uma garrafa da bebida Pingo Doce, que apareceu pela primeira vez no filme do Incrível Hulk em 2008, que tem um Bruce Banner como um dos funcionários dessa fábrica, que é brasileira, e que apareceu em outros filmes da Marvel, como Homem-Formiga, nessa cena bem aqui, e na série de Eu, Seu Groot, que está na Disney Plus atualmente. Número 32, na cena a seguir, quando o Logan levanta o Wade até o alto e depois quebra sua coluna jogando ele contra sua perna, essa cena foi baseada na cena onde o Benny quebra a coluna do Batman, em Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge de 2012. E ainda nessa cena, é possível o capacete clássico do Thor nos quadrinhos lançado nos anos 60, 70 e 80, e também o escudo do Capitão América Hydra, que apareceu em Capitão América Steve Rogers Volume 1, High Hydra, lançado entre 2016 e 2017. Onde nessa realidade, o Capitão América se revela ser um agente duplo, que trabalha como espião da Hydra dentro do governo americano, e que foi referenciado em Vingadores Ultimato, onde na cena do elevador, vemos que o Steve diz: Hail Hydra. Número 33, quando Wolverine ataca o Wade por trás, lá ele. Nesse momento, é possível que o sangue quebrou a quarta parede e bateu na lente da câmera. E isso acontece pelo poder de quebra das 16 paredes que o Wade possui. E essa cena também é uma referência ao filme do Deadpool 2, onde no momento que o Cable atira nesse homem para ajudar o Deadpool, vemos que o sangue dele respinga na lente da câmera, igual vimos nessa cena do vazio em Deadpool e Wolverine. Número 34, ainda nesse momento, é possível que o Deadpool atira no Wolverine com as suas pistolas modelo Desert Eagle Mark 19, onde se você olhar extremamente bem, verá que o Wade atirou 14 vezes no Logan. E ainda se você olhar em câmera lenta, verá que é possível ver as 14 vezes que o fogo saía do cano da arma no momento em que ele atira. E os detalhes mais incríveis estão no momento a seguir, onde vemos que as cápsulas vazias caem do corpo do Logan por conta do seu alto fator de cura, onde é possível contar 13 cápsulas defragadas no chão, e a 14ª cápsula sai da sua boca. E esse detalhe é completamente insano, pois essa é exatamente a quantidade de munição que esse modelo de pistola consegue suportar no calibre 50. E esse detalhe explodiu a minha cabeça, pois o diretor Shawn Levy fez questão de colocar cada cápsula no chão e de colocar efeitos especiais em cada tiro, mesmo sendo algo que 99,9% das pessoas não notariam. E esse detalhe em Deadpool e Wolverine faz com que esse filme seja um dos mais detalhados de todo o universo Marvel. Número 35, na cena em que o Deadpool irrita o Wolverine após o Wade dizer que ele destruiu todo o universo dele, no momento em que o Logan se prepara para atacar ele, vemos que o Wade olha para o chão e vê 2 pentes de suas pistolas no chão. E a pergunta é, como esses pentes foram parar aí? Ou melhor dizendo, eles já estavam lá. E a resposta é que se você olhar atentamente, no momento que o Logan joga o Wade no logo semi-enterrado da Fox, se você olhar atentamente, é possível que seus pentes de reserva saíram escorregando pelo chão até chegar nesse local. E esse tipo de atenção aos detalhes faz com que esse filme seja superior ao Deadpool 1 e Deadpool 2 da Fox. Chora, Fox. Eu vou pra Disney, se fudeu. Número 36, ainda nessa cena, quando o Wolverine ataca o Wade, nesse momento, é possível ver que o Logan cortou as 2 pistolas do Wade em apenas uma fração de segundo. E ele fez isso de forma tão rápida que até o Deadpool ficou sem reação nesse momento. Porém, o Wade consegue ser tão rápido também, a ponto de se defender das 2 garras do Logan com apenas uma espada. E isso é totalmente incrível. E as habilidades do Wade com as espadas Bia e Arthur é tão grande que ele consegue retirar ela da bainha sem usar as suas mãos. Onde vemos que nesse momento, a espada se alinha com a tela, fazendo aparecer o logo do Deadpool. E essa logo foi colocada também nas suas 2 pistolas modelo Desert Eagle e também na fivela do seu cinto pelo alfaiate da AVT. E logo a seguir, vemos que o Wade faz um corte nas costas do Logan, sendo esse o único dano permanente no uniforme do Logan até o final do filme, tirando é claro as suas mangas que foram rasgadas pelo Deadpool no duelo que eles tiveram no Honda Odyssey mais na frente no filme. E voltando a essa cena, nesse momento, vemos que o Deadpool se desvia dos golpes do Logan, da mesma forma que o Peter Parker do Tobey Maguire fez no primeiro filme do Homem-Aranha. E logo em seguida, vemos que o Wade contra-ataca os golpes dele usando um golpe de capoeira. É isso mesmo que você ouviu, capoeira. E esse golpe que o Deadpool deu se chama AU,
que é mais conhecido como Estrelinha. E ainda vemos que ele dá outro golpe em seguida, chamado de Meia Lua. E essa cena de luta ao som de Hell Bells do AC/DC é simplesmente a melhor luta desse filme, e uma das melhores de todo o universo Marvel. Número 37, na cena a seguir, quando o Tocha Humana do Chris Evans aparece, vemos que ele está em cima dessa torre de aço. E eu tentei ver o momento em que ele sobe nessa torre e não achei. E eu assisti essa cena mais de 10 vezes e não consegui achar uma explicação lógica para isso. Pois no momento que o Wolverine e o Deadpool estão lutando, é possível ver a torre algumas vezes, onde vemos que ela está totalmente vazia. E a única forma de o Johnny ter subido ali é pelas escadas, pois se ele tivesse vindo voando, a capa e as ataduras do seu braço teriam queimado como vemos no momento da sua transformação, mais na frente no filme. E a única resposta que eu achei é igual a fala do Luciano do canal Primeira Fila. O problema é seu, o filme não lhe deve explicações. E ainda nesse momento, vemos que o Johnny fala de uma forma mais grave, sendo a mesma entonação que o ator usa para fazer o Capitão América, fazendo com que o Wade ache que ele é o Capitão América, pois quando ele tira sua capa, ele diz: I got this. Sendo essa a mesma forma de falar do Capitão América. On it. Head to the lobby. Porém, quando o Pyro e os capangas da Cassandra chegam, vemos que o Johnny muda totalmente a entonação da sua voz. Você tá vendo alguém fugir, ô cabeça de pica? Onde vemos que ele fala até um palavrão, sendo algo que o Capitão América nunca falaria. E eu achei genial a forma que a Marvel usou a personalidade e a forma de falar do Steve Rogers para confundir a cabeça do Deadpool, como também a do público. Você tá vendo alguém fugir, ô cabeça de pica? Olha a língua. Número 38. Ainda nessa cena, no momento em que o Deadpool e o Wolverine estão brigando, no momento em que o Logan ia finalizar o Wade, vemos que o Johnny aparece e interrompe o duelo dos dois. Ei! Se a gente lutar um contra o outro, vai perder! Onde logo em seguida, vemos que ele pula da plataforma com um pose super-herói, e depois vai para perto do Wolverine e do Deadpool. E essa cena é uma referência à cena onde o Capitão América interrompe o combate do Homem de Ferro e do Thor no início de Os Vingadores, onde ele diz: Vocês! Já chega! Onde vemos que ele pula da mesma forma em que o Johnny pulou. E esse tipo de detalhe me faz amar a Marvel cada vez mais. Número 39. Quando o Logan e o Wade são capturados pelos capangas da Cassandra, por um breve momento é possível um agente ver lá dentro dessa gaiola. E esse agente é o mesmo que apareceu no trailer do filme, onde vemos que ele foi devorado pelo Alive nesse momento. E quando ele chega no esconderijo da Cassandra, é possível ver que ele está bem aqui novamente. E o real motivo para esse agente da TVA estar aí é que no início do filme, no momento que o Wade está eliminando todos os agentes da TVA ao som de NSYNC, nesse momento, é possível que o Wade acerta esse agente com um bastão, fazendo ele direto para o vazio. E esse é o único agente da TVA que não foi morto pelo Deadpool nessa cena, sendo esse um dos detalhes mais incríveis desse filme. Número 40. Quando o Grosso ativa a máquina para capturar o Logan, vemos que o Wade acaba vindo junto. Então vemos que um objeto de metal também é puxado, e esse objeto é a perna de um sentinela, onde o Logan e o Wade fogem mais tarde do covil da Cassandra mais na frente no filme. E essa cena é uma referência total à cena onde o Deadpool sai voando dentro de um pé de sentinela no jogo do Deadpool lançado em 2013. E ainda nessa cena, é possível ver que a Cassandra mora dentro da cabeça de uma variante do Homem-Formiga. E essa variante do Homem-Formiga já foi mostrada em Vingadores Ultimato, pois na batalha final, vemos que Scott está tentando reparar o portal quântico da van, enquanto o outro Homem-Formiga gigante empurra o Leviatã para dentro de um portal. E esse segundo Homem-Formiga gigante foi um erro de continuidade no filme. E para resolver isso, a Marvel fez com que a AVT paudasse ele para corrigir esse erro. E ainda nessa cena, vemos que a Cassandra diz: Meu irmão conseguia invadir mentes pensando: eu tenho que meter os dedos no infeliz. E por gostar tanto de entrar na mente dos outros, vemos que a Cassandra vive dentro do crânio do Homem-Formiga, sendo essa uma singela referência aos seus poderes. Número 41. Ainda na cena anterior, quando o Wolverine vai enfrentar o Dente de Sabre, nesse momento, vemos que o Wade o interrompe e então ele diz: Peraí. Tempo! Você tá ridículo. O público esperou décadas por essa briga. Não vai ser fácil. Ó, faquinha, agarra as pernas dele e derruba ele rápido. Então se você olhar atentamente, verá que o Wade pega a faca que ele encravou no Logan e tenta colocá-la na bainha ao lado esquerdo do seu traje. Então ele percebe que não é daquele lado e rapidamente coloca a faca no lado direito. E isso acontece pois o traje que o Wade usou em Deadpool 1 e Deadpool 2 tinha a case do lado esquerdo, e o novo traje que o alfaiate da AVT fez é do lado direito. E é incrível como o diretor colocou esse detalhe, pois é algo que ninguém notaria, porém ele fez questão de colocar mesmo assim. E com isso, eu volto a dizer que esse é o filme mais detalhado de todo o universo Marvel. Número 42. Na cena em que a Cassandra entra na mente do Wade, nesse momento, vemos que o Logan aparece por trás dela e então crava suas garras nas suas costas. E a pergunta é, como o Wolverine saiu do chão e atacou a Cassandra sem que ninguém notasse? E a resposta está bem aqui,
onde, se você olhar atentamente, verá um buraco cavado com a terra para fora bem aqui, sendo esse o local por onde o Logan saiu. E uma prova disso acontece quando a Cassandra está lendo a mente do Wade, onde por um breve segundo é possível ver o uniforme do Logan bem ao fundo do cenário. E a razão para ele ter conseguido atacar a Cassandra sem que os capangas dela o vissem foi por conta de sua alta velocidade de ataque, sendo a mesma que ele utilizou contra o Wade no seu duelo no vazio. E esse, para mim, é um dos detalhes mais insanos que eu consegui achar nesse filme. Número 43, na cena a seguir, quando o Wade e o Logan caem de volta no vazio, após eles fugirem agarrados na perna de um sentinela. Nesse momento, vemos que o Wade diz: Quase acabei. Você quase acabou o quê? De tirar minha faca do seu rabo. Seu pêndulo de merda! Então, quando o Logan chama o Wade para fugir do covil da Cassandra, se você olhar atentamente, poderá ver a faca bem aqui na mão do Wade. E eu honestamente fico sem palavras para descrever o qual detalhista foi o diretor Shaw Levi com cada cena nesse filme. Número 44, quando o Wade e o Logan estão atrás dos outros heróis no vazio, nesse momento, vemos que ele passa pelo carro que foi usado no filme Antes Só do Que Mal Acompanhado, que eu citei anteriormente. E o ator Ryan Reynolds é fã desse filme, por isso ele fez questão de colocar esse easter egg do carro, como também o da xícara que vimos no início do filme. Número 45, quando Nice Poo entrega o carro para o Logan e o Wade irem atrás dos outros no vazio, por um breve segundo é possível ver que o Nice Poo se esconde na plantação de milho, da mesma forma que o Homer Simpson faz em Os Simpsons. E na cena a seguir, enquanto eles estão dirigindo pelo vazio, é possível ver a música I Am With You, da Avril Lavigne. E a tradução dessa música diz: há alguém tentando me encontrar, alguém me virá levar para casa, essa é uma noite fria pra caramba, estou tentando entender essa vida, você não vai me levar pela mão, me leve a algum lugar novo, eu não sei quem você é, mas eu estou com você. E essa parte da canção se remete diretamente à situação que o Wade está vivendo naquele momento, onde ele está em busca de um motivo para viver e para poder reconquistar a Vanessa novamente, e o Logan que está querendo achar uma forma de esquecer e superar o seu passado. E a letra final dessa música diz: eu não sei quem é você, mas eu estou com você. E vimos que no arco final do filme, o Logan se sacrifica com o Wade para salvar um universo que nem era dele. E é incrível como cada cena, cada música e cada detalhe foram bem feitos e bem produzidos nesse filme. Número 46, na cena a seguir, quando o Wade e o Logan estão brigando dentro do Honda Odyssey, no momento em que o Logan bate a cabeça do Deadpool no rádio do carro, por um breve segundo é possível ver a introdução da música The Greatest Show do filme O Rei do Show. E na cena em que a tropa Deadpool aparece na cidade, por um breve momento é possível ver uma variante Deadpool que utiliza a cartola e a roupa do Hugh Jackman em Um Rei do Show. E na cena em que o Deadpool leva o Wolverine para a TVA, nesse momento, vemos que ele diz: This Logan is the same, he can do anything, even musicals, look! Número 47, quando a Laura vai conversar com o Logan, nesse momento, vemos que ele diz: Olha, não sei quem acham que eu sou, mas pegaram um cara errado. Sempre foi o cara errado. E essa fala e essa cena é uma referência direta à cena de Logan, onde ele diz: eu não sei o que o Charles meteu na tua cabeça, mas eu não sou seja lá o que pensa que eu sou, tá? Coisas ruins acontecem com as pessoas que eu gosto. Você entendeu? Tá, então eu me viro. Número 48, na cena do duelo no covil da Cassandra, no momento em que todos começam a atacar, se você olhar atentamente, verá que o fanático fica parado e espera todos os outros irem na frente. E isso é uma referência direta a X-Men 3, o confronto final, onde o Magneto diz: no xadrez os peões vão primeiro. E ainda nessa cena, quando o Blade fala: os idiotas ainda estão tentando o caminho mais difícil. E essa fala é uma referência à fala dele no seu primeiro filme, onde ele diz: alguns idiotas sempre tentam ir pelo caminho mais difícil. Número 49, na cena em que a Cassandra abre o portal para o Logan e o Wade saírem no vazio, no momento em que ela pega o anel Sling Ring para conjurar o portal, se você olhar atentamente, é possível ver que esse anel possui duas joias do infinito, sendo uma do tempo e outra da realidade. E ela usou a joia do tempo para mandar eles para a data e o momento certo em que o Paradox está para destruir a Terra 10005 com um rasgador temporal. E a joia da realidade ela utilizou para poder tornar aquilo real e possível dentro do vazio. E aquele anel pertencia a uma variante do Doutor Estranho, pois nesse momento é possível ver a capa de levitação dele bem aqui. E ainda no momento em que o Logan e o Wade pulam no portal, se você olhar atentamente, é possível ver que um lado do portal está vermelho e o outro lado amarelo, simbolizando assim as cores do uniforme do Wolverine, como também do Deadpool. Número 50. Na cena anterior, nesse momento, é possível ver que a Laura corta os pés do fanático e depois corta a sua cabeça para poder retirar o capacete dele para que o Deadpool colocasse na Cassandra para poder bloquear os poderes dela. Porém, isso não faz o menor sentido,
pois o fanático não é um mutante, e a sua pele é totalmente indestrutível, por conta do amuleto Cyttorak, sendo assim impossível que a X-23 conseguisse cortar os seus pés e também a sua cabeça como vimos nessa cena, sendo esse um dos maiores erros de lógica desse filme. Número 51. Quando o Logan e o Wade pulam do portal, no momento em que eles caem na Terra 10005, nesse momento, vemos que o Wade diz: Esse é o Kia Carnival, né? E esse carro foi recomendado pelo Wade no início do filme, onde vemos que essa mesma família estava fazendo o test drive no Honda Odyssey. Então o Wade diz: Tecnicamente, o Carnival não é uma minivan. E como é o Kia comparado ao Honda Odyssey? A Odyssey? Essa é a grande pergunta. Bom, ele não é uma merda. Número 52. Na cena em que a tropa Deadpool chega na Terra 10005, nesse momento, vemos que o Nicepool diz: Causa da morte, uma centena de assassinos Deadpools. Eles são burros, mas eles sabem lutar. Só eu que não sei. Eu gosto de estar com um grupo, mas meus ossos são frágeis e eu tenho que manter meu rosto a salvo. E o Deadpool escutou isso e usou isso para acabar com ele. Primeiro para ficar com as pistolas Desert Eagle calibre 50 folheadas a ouro e também para ficar com Dogpool, pois no vazio, vemos que o Nicepool diz: São pistolas Desert Eagle calibre 50 folhadas a ouro? Claro. Combinam com meus acessórios. Me empresta? Só sobre o meu cadáver. Então no momento que a Lady Pooh começa a atirar, vemos que o Wade utiliza o Nicepool como escudo humano, onde vemos que ele até para com o Nicepool por alguns segundos para que ele sofra mais danos, e o Logan sabia disso, pois ele fala: Fez isso de propósito. Não, eu não fiz nada disso. E outro detalhe curioso é que o Nicepool é a única variante da Deadpool que utiliza a proteção como traje, e as outras variantes usam traje de tecido e couro normalmente, assim como o Deadpool. E o Deadpool percebeu isso, e utilizou essa fraqueza do Nicepool para poder acabar com ele. Número 53, ainda nessa cena, quando o Wade e o Logan vão enfrentar a tropa Deadpool. Nesse momento, vemos que o Logan coloca sua máscara clássica dos quadrinhos pela primeira vez no cinema. Porém, todo mundo ficou sem entender de onde essa máscara saiu. E a resposta é vista bem aqui no vazio, onde nesse momento, vemos que existe um espaço para esconder a máscara atrás do pescoço do Logan, sendo esse um dos detalhes ocultos mais incríveis desse filme. Número 54. Quando Wolverine e o Deadpool vão até o local do rasgador temporal, nesse momento, vemos que o Wolverine mostra para o Wade a foto dos amigos dele. E a pergunta é: como Wolverine pegou essa foto do Wade? E a resposta está na cena do duelo do Honda Odyssey, onde nesse momento, se você olhar atentamente, é possível ver a foto do Wade bem aqui. E como o Logan tem um fator de cura e resistência maior do que a do Wade, no momento em que eles aparecem no esconderijo dos outros, é possível ver que o Logan já estava acordado, e o Wade ainda estava inconsciente, sendo esse então o momento em que o Logan pegou essa foto. Número 55. Quando o Logan pede para o Wade falar com a Vanessa, nesse momento, vemos que ela diz: Oi? Oi. E essa piada existe apenas na versão dublada do filme, que foi feita pela própria Morena Baccarin, que é brasileira, em homenagem à famosa fala do apresentador Silvio Santos. Maoi! E essa é a última curiosidade desse vídeo, então se tu gostou eu aconselho a vocês a verem o vídeo Deadpool 1 e o vídeo Deadpool 2, que estão incríveis, e aproveita e já deixa seu like para me ajudar a fazer mais vídeos como esse, pois eles dão muito trabalho e eu sei que vocês gostaram. Então é isso pessoal, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui, um abraço e até mais. Eu consigo rachar gentilmente a quarta parede também. Bebam água. I don't wanna be a fool in this game for two. Bye bye bye.